Queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ainda termos pessoas com disposição depois de um dia de trabalho, segunda-feira, que é o dia da preguiça, da canseira, vocês virem até aqui para ouvir alguma coisa sobre algo que se movimenta exclusivamente pela fé. Você falar de assunto da Bíblia, você está falando de coisa que não se toca, não se pega, não se manipula. Você está falando de coisas que são sensíveis à crença, à fé e à ação de fé. Então, aprender da Bíblia, aprender de Deus, é uma das artes mais extraordinárias que nós podemos ter e possamos alcançar nesse planeta conturbado, um planeta extremamente egoísta, em que só vale aquilo que se toca. Só vale aquilo que você pode pegar. Só vale aquilo que você pode manipular. Então, falar da Bíblia, falar desse conjunto de informações, que da primeira capa à última, só se trata de subjetividade. Se trata da ação de Deus e da crença do homem. Se trata do perdão dos pecados e da graça de Jesus cobrindo a nossa miséria. Mas isso precisa de crença, né? Precisa de fé. Nós estamos chegando numa época em que a própria igreja, ela está contaminada por uma teoria de que Deus nem gosta de pobre. De que Deus quer ver você rico, quer ver você com as coisas na mão, dominando as coisas, tendo seu bom carro, sua conta bancária, seu emprego, você está sempre melhor, independente de uma multidão, inúmeras vezes maior, que nada tem e que nada vai alcançar. Então, falar da Bíblia, falar das coisas de Deus, é falar de algo que se move por fé, por pura fé. E nós estamos aqui para isso. Então eu vejo aqui que a nossa aula começa sobre ética ministerial. Certamente que todos que estão aqui estão envolvidos com o ministério, todos estão envolvidos com assunto da fé, trabalhando numa igreja. Todos aqui estão edificando vidas, estão edificando pessoas, estão participando de grupos. E é nessa hora exatamente que nós precisamos de entender um pouquinho melhor o que nós estamos fazendo e como melhorar o que nós queremos fazer. O apóstolo Paulo, ele começa lá na sua carta. Ele começa dando uma boa aula. Ele disse aqui no segunda carta de Paulo, no capítulo 1, ele diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nesse ponto que eu introduzo essa nossa palestra sobre ética. O apóstolo Paulo está recrutando esse jovem Timóteo no ministério. Ele tinha chamado, ele tinha caráter, ele tinha um princípio, e agora ele estava
trabalhando para que Timóteo fosse um pastor de verdade. De fato, irmãos, nessa última carta aqui, essa carta de segunda carta a Timóteo, ela foi escrita naquele ano em que Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e foi executado. Essa carta, ela tem 4 capítulos, ela foi feita rápido, quando Paulo disse que seu tempo tinha terminado. Porque ele tinha saído de uma segunda prisão de 4 anos a 1 ano atrás. Agora ele foi solto e foi preso rapidamente. Novamente ele foi preso a 160 quilômetros de Roma, de onde ele estava preso pela primeira vez. E ele foi recolhido já para ser executado. Então agora ele escreve essa carta animando Timóteo, porque ele temia que Timóteo pudesse esmorecer com a perseguição que ele estava recebendo, que aliás todos os cristãos estavam recebendo. Essa época aqui está ali próximo ao ano 67 da nossa era. Paulo já tinha aproximadamente essa idade, entre 68 e 70 anos de idade. Ele estava já cansado, abatido. Nessa mesma época, Pedro tinha sido já abatido, morto por Nero. Os obreiros da igreja de Roma já haviam saído, quase todos. Permanecia apenas com Paulo ali, nessa cidade, na cidade de Roma. Lucas estava com ele, porque Lucas nem era judeu, nem era romano, mas era um seguidor. Então Lucas era um médico e Paulo já muito doente também, naquele sofrimento pelo ministério. Ele deu a sua vida física em toda a Ásia. Ele doou a sua vida física com os sofrimentos que ele padeceu nesse período. E agora ele está preso. E preso agora para morrer. Eu atribuo isso aqui, eu atribuo esse momento que Paulo escreve essa segunda carta, eu atribuo essa segunda prisão até o capítulo 1 da carta aos Romanos, que havia sido enviado para Roma em torno de 5 anos atrás, 5 a 6 anos. Período em que Paulo passa 2 anos em Corinto, recolhido, escrevendo a carta a Roma. E essa carta é enviada para Roma. E chegando ela em Roma, eles tomaram conhecimento de muita coisa. Olha, gente, a Grécia e a Roma daquele tempo eram uma orgia só, um homossexualismo terrível. As práticas eram proibidas a menor de 25 anos. Aquilo ali era o fim do mundo. Se você estudar a história daquele povo daquele tempo, você fica querendo ser Deus para ter queimado eles. Mas como Deus não é homem, Deus não faz isso, né? Então, Paulo escreve o primeiro capítulo da sua carta, condenando veementemente a prática do homossexualismo. E agora a carta já de conhecimento geral, a igreja começa a ser batida por Nero. Nero começa arrebentando com a igreja de uma forma aberta. E quem podia fugir da liderança foi fugindo. O mesmo procedimento que ocorre quando o país cai no totalitarismo comunista, que os bispos católicos e pastores protestantes são executados sem piedade, como fez Mao Tse-tung em 45. Quando ele tomou o poder de Chiang Kai-shek na China, e ele então acabou com essa igreja. Transformou muitas igrejas em chiqueiro de bode para humilhar os cristãos que sobraram, que estavam por ali, e acabou com a igreja mesmo. Roma quis fazer isso com a igreja cristã. Embora o cristianismo tivesse muito difundido pela pregação de Paulo, eles estavam sujeitos à força do império. E a igreja então foi castigada e ela sofreu. Então Paulo agora exorta Timóteo a reavivar o dom. Eu digo aqui, deve ser um dever diário
de um soldado de Cristo. Nas cartas pastorais, você vai ver isso aí, vemos que Paulo chama a atenção para a coragem, fidelidade e amor necessárias com o poder e moderação que a graça do Evangelho oferece. Irmãos, não existe força na terra, em qualquer época da história, maior do que a força do Evangelho. O Evangelho é que muda um sujeito maligno num santo. O Evangelho é que arranca todas as práticas abomináveis das trevas numa pessoa para práticas de uma pessoa de Deus, porque todos os indivíduos estão divididos realmente ao meio, uma parte boa e uma parte má. O que vai se desenvolver aí depende da escolha que o indivíduo fizer. Então tá assim, eu digo aqui, Timóteo, ele foi recrutado, né, como oficial talentoso. Paulo relembra a Timóteo que Deus lhe deu dom, o qual não deve ser apagado, nem enterrado. Você lembra a parábola aqui dos talentos que Jesus fala? O cara que recebe os talentos, que multiplica, mas um que enterra o talento. Então Paulo lembra isso a Timóteo, que ele recebeu o dom de Deus, recebeu o chamado de Deus, e ele não pode enterrar esse chamado. Eu reporto aqui, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz para não apagar o Espírito, não apagueis o Espírito. Irmão, eu tenho aqui um outro trecho interessante para nós, é que qualquer serviço, desde que o cristão se converte, na hora que ele se converte a Cristo Jesus, ele recebe o selo do Espírito Santo na sua vida, mas que ele busca o Espírito Santo, ele é o que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. O cara é cheio do Espírito Santo, tem o Espírito Santo na sua vida. O que sempre foi um conflito para mim, continua sendo, é como é que o Espírito Santo, sendo Deus, sendo a essência do Pai, pode morar num sujeito que tem a raiz do mal, que é o ser humano. Isso eu não tenho explicação para isso. Mas que o milagre da cruz de Cristo, o milagre da morte e ressurreição de Cristo, o milagre da dispensação da graça de Cristo, proporciona isso em mim e em você. Você é perfeito? Não é. Por acaso você não tem nenhum defeito? É verdade que você tem boa vontade de não... Você gostaria de não ter um defeito, mas tem. Será que você não tem nenhum pecado? Tem hora que você não pensa assim um negócio, não fica meio amargurado com a forma que o governo está indo, que o Brasil está indo? Paz, meu amado. Seja bem-vindo. Qualquer hora é hora, viu? Então, quando você se rende a Cristo e busca ao Senhor Jesus, de verdade, o Espírito Santo passa a habitar em você. É isso que me dá força, que me dá coragem para trabalhar, para continuar. A despeito de toda a luta, é que o Espírito Santo não me deixa só. Ele está em cada um de nós. Isso é que é importante. Então eu me extremo nisso. Mas ele pode se apagar. Quando você se envolve com muitas coisas, coisas que são até listas, mas que não são convenientes a um servo de Deus, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode dar uma apagada no Espírito Santo. Se você apaga o Espírito Santo, você perde a força. Força para quê? Para inibir a investida do diabo. E você perdendo a força espiritual, a força de Deus para inibir a ação do diabo, ela pode prevalecer na sua caminhada. Está ficando claro? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Ele está dizendo, olha, você não deixe que o Espírito apague. Reavive o dom que está em você. Reavive o Espírito, invoca o Espírito Santo. Mas é fácil falar isso aqui, dessa forma. Agora a pergunta é essa, como que
Como fazer isso? É o que eu quero saber. Como fazer isso? Eu me lembro que na minha adolescência, eu tinha lido sobre Daniel. A Bíblia sempre responde a Bíblia, tá? Nunca esqueça disso. Quando você tiver uma dúvida cruel, leia mais a Bíblia, que você vai acabar tirando essa dúvida. É bom até não consultar muito os comentaristas. Tem pessoas que compram esse livro de comentários, de teólogos profundos comentários. Tem uns desses que não são nem crentes, nunca acreditou em Deus. Você fica, não se engane, não. Tem comentarista aí híbrido que você nem imagina. Então, leia você a Bíblia, ore a Deus, pergunta ao Senhor, dê 10 vezes, 50 vezes, até você, Espírito Santo, te ensinar. Pergunta à pessoa, a crente de verdade, que lê a Bíblia. Quando eu tinha minhas dúvidas assim, cruéis, teológicas, eu pegava o telefone e tocava para o Valmir. Alguém já ouviu falar de Valmir Conhece? Valmir! Rapaz, me diga sobre isso aqui. Eu nunca vi um sujeito com uma facilidade enorme de esmiuçar um assunto teológico como o Valmir. Ele vai logo abrir na Bíblia, passa o negócio, te passa mais 3, 4 referências e te clareia a cabeça. O Valmir. Mas eu confiava no Valmir. E eu confio no Valmir para essas perguntas, tá? O Valmir é crente, desde criança. Então, queridos, mas você pergunta, você vai conhecer um cara crente que possa te responder quando você tiver dúvida cruel, tá? Eu tenho minha dúvida, eu pergunto também, sabe? Não sei tudo, não. Muito bem. Eu era garoto e eu lia a Bíblia bastante. Fui lendo assim, e me estribando, sabe aonde? Nas profecias, o Evangelho de Mateus me contava que, como diz o profeta tal, Mateus falava o nome do profeta, ele fala o nome do profeta. Aí eu corria lá no profeta e lia tal. Sabe por quê? Porque eu andei descobrindo uns desvios de líderes e comecei a me escandalizar. E quase que eu caía da fé mesmo, sabe? E como eu tinha lido na Bíblia, João diz assim, que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu comecei a duvidar de Jesus, se Jesus era o que ele disse que era. Aí fui ler todas as profecias messiânicas para ter certeza que Jesus era. Aí me convenci, esse Jesus é Jesus, o Filho de Deus, que nasceu, morreu para me salvar e ressuscitou dos mortos e está no céu intercedendo por nós. Ele é Ele. E aí não teve mais nada que pudesse me enganar e me fazer retroceder na minha fé. Entendeu? Então, a Bíblia responde a Bíblia. Bom, eu quero caminhar com vocês quando ele fala aqui já, na sua primeira carta, Paulo fala a Timóteo, primeira carta a Timóteo. Eu gostaria que vocês ficassem comigo na segunda carta a Timóteo. Certamente eu vou fazer outras citações aqui, várias. Mas essas cartas são o fundamento da forma de ética de se postar ou de se portar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele diz assim, mantendo a fé e a boa consciência, 1 Timóteo 1,9. Eu digo aqui, nenhum combate alcança bom êxito se não houver fé. A fé é elemento indispensável à caminhada do cristão. É a fé que traz certeza da vitória contra as ciladas e forças espirituais do mal. Mas é preciso saber que a fé não conflita com o bom senso e só tem esse poder se for acompanhada de uma consciência limpa. A boa consciência atesta a pureza da alma e dos objetivos. Sendo assim, a vitória é certa por antecipação ao combate. Quando você entra numa luta, quando você vai a um combate, quando você trabalha, você pode ter certeza que você vai ser vitorioso, você vai alcançar a vitória. Não pode ter pressa,
E não pode achar que não vai, que está demorando. Tem que confiar, perseverar e ir em frente. Todo perseverante na caminhada, seja em qualquer objetivo, ele alcança a vitória. Não alcança aquele que desiste, não alcança aquele que acha que está demorando, não alcança aquele que é apressado. Porque Deus quer que sejamos fiéis a Ele, e a pressa é dele, e Ele não tem pressa. Ele cuida, ele chega na hora que a gente precisa. Ele não antecipa. O que antecipa de Deus é a decisão de nos abençoar e de nos atender. A decisão está tomada. Entendeu, irmãos queridos? É assim que funciona essa questão, né? Então, o perigo da má consciência. Vocês vão encontrar dois caras aí, dois indivíduos. Ele fala ali mantendo a fé e a boa consciência. Consciência limpa. Certeza do que está fazendo. Que nada está ali atrapalhando. Nada está ali aprisionando. Olha, essa história aqui, eu falo desses dois caras, Himeneu e Alexandre. Paulo cita eles. E Paulo os condena. 1 Timóteo 20 e 2 Timóteo 2,17 fala de indivíduos assim, 17 e 18. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Ele diz, quem são esses indivíduos? Aí está nesses, parece, está esses aí ou nesses? Mas que eu botei um Mzinho aí? Corta esse. Isso aí não existe. Muito obrigado pela correção. Depois isso entra em PDF que não pode corrigir mais. Olha, eu quero mostrar para você. Essa apostila aí, ela está no site do Conselho. O Conselho tem ela, viu? É só você querer, você tem. Eu digo aqui que eles poderiam ser diáconos da igreja. Não eram presbíteros, porque presbítero era o dirigente de igrejas, que ele chama de bispos da igreja. Mas tinha esses auxiliares fortes. E eles eram indivíduos inteligentes. Eles eram gregos, rapaz, que esse nome de Alexandre só pode ser grego, né? E eles já convertidos na igreja, trabalhando na igreja. Esses caras começaram a blasfemar. Sabe o que estava ocorrendo na Grécia? Éfeso é um porto da Grécia. O que estava ocorrendo ali? Estava ocorrendo na Grécia, na Roma, em toda aquela região, a filosofia do gnosticismo. O gnosticismo é um tipo de espiritismo de mesa. Hoje, você pode fazer uma boa comparação daquele espiritismo da mesa branca. Não tem a mesa branca, a mesa do diabo. Então, tudo é do diabo. Então, o que ocorre é o seguinte. Eles diziam que Deus é tão puro e tão verdadeiro que jamais desceria e teria contato com o homem tão imundo e tão perverso. Realmente, o que a Grécia e Roma praticava de orgia, de libertinagem, de sexualidade, ele até tinha razão de dizer que Deus não podia tocar na desgraça daquela, não é verdade? Mas eles falavam isso para combater a pregação de Paulo, que Paulo falava que Jesus Cristo, Deus veio, morreu e ressuscitou. Essa palavra que Jesus ressuscitou causava um dano terrível para esses gnósticos. E eles estavam então difundindo o gnosticismo dentro da igreja cristã e começou a bater contra a doutrina da fé. A doutrina da fé é que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Entendeu? Agora veio o gnóstico e Alexandre Himeneu começou a debater isso dentro da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, irmão, era uma igreja grande, cheia, abençoada, uma igreja, era uma potência naquele ponto ali, daquela região ali. Então, Paulo chega ali e fala desses indivíduos. Ele diz assim, quem são esses indivíduos? Possivelmente obreiros que tiveram influência na igreja de Éfeso, rejeitaram a fé em Jesus Cristo e blasfemaram.
Diziam eles que não haveria ressurreição dos mortos, contrariando a mensagem do Evangelho, que diz que Cristo ressuscitou dos mortos e que todos ressuscitarão na volta do Senhor. Isso mostra o grau de contaminação da fé desses indivíduos. Eu queria dizer a você que depois de 45 minutos, Henrique, me pede aí, me manda parar, por favor, tá? Porque às vezes eu disparo e vou 2 horas. Aí, meus irmãos, não quero matar ninguém aqui. A filosofia gnóstica, irmãos queridos, era um negócio terrível, sabe? Se você conviver com espírita desses palestrantes científicos, eles falam com tanta sabedoria, com tanta fluência, que convence as pessoas. Olha, eu tive um colega, eu perdi para aquele sujeito. Ele era espírita, e tinha o nosso administrador geral, era um católico fanático, mas católico não conhece Bíblia, ele só conhece os dogmas, tá? Infelizmente, ele não conhece Bíblia, conhece os dogmas. Aí o que acontece? Enquanto eu estava com o Evangelho, passivamente pregando o Evangelho, ele estava com a literatura espírita, pregando o espiritismo, e ganhou meu administrador por ser espírita. Porque um adolescente do meu administrador, se meteu nas drogas, de tal forma, e ele disse, não, rapaz, é porque no passado ele foi isso, é o karma dele, ele está pagando isso, fique tranquilo e tal, e pá. E o pobrezinho do católico foi naquela onda e acabou indo para o centro espírita. E eu perdi de ganhar o cara para a igreja, para a Assembleia Onda de Deus, que eu frequentava, né? Eu era mais radical do que hoje, mas eu perdi para o espírita, tá? E aí era um cara, um bom sujeito. Esse camarada aqui, que eu perdi para o espiritismo, quando eu assumi a igreja, quando eu fui ordenado para o ministério pastoral, e na minha saída daquele banco, que eu escrevi uma carta pedindo minha demissão, eu citei o nome de 4 homens decentes com os quais eu trabalhei no meu crescimento naquela empresa. Um desses camaradas foi ele. Eu citei ele como um sujeito íntegro, decente, competente e capaz de formar homens profissionais daquela grande casa. Aí ele me manda uma carta enorme. Essa carta está até hoje arquivada. Quem gosta dessa carta é minha mulher, porque ele me elogia muito. Ela gosta que... Normalmente as esposas gostam que a gente elogie o marido dela, sabe? As esposas gostam disso, né? Se você quiser agradar aí as esposas, elogia o marido delas, que elas vão gostar. Aí esse camarada me escreve uma carta dizendo que a atitude que eu tomei, só homem muito iluminado e com a evolução de espírito muito elevada toma. Filosofia espírita. Obrigado. Desculpe aqui meus pelos. Eu estou saindo de uma recuperação de tosse seca que eu peguei no Nordeste. Foi uma praga que está dando em todo mundo e não me deixou escapar, não. Mas eu estou quase bom, sabe? Então, esse cidadão, ele me escreve, aí quando ele escreve, me dá essa carta, eu fico pensando, meu Jesus, ele se aprofundou naquele negócio lá. Ele era um homem muito inteligente e muito preparado, sabe? E a gente se dava muito, né? Então eu saí pro lado de cá, ele continuou a vida dele lá, eu nunca mais ouvi. Então, você conhecer essas filosofias, lhe faz bem para você saber o mundo em que você vive, onde você está pisando. Você tem colega de todo tipo. Nós que vivemos, eu acredito aqui assim, eu já não mais vivo. Eu tenho saudade do tempo que eu vivia misturado com esse povão aí trabalhando. Quando eu estava no banco, cheio de camarada de tudo quanto era uma arca de Noé. E
E aqui e ali pintava um cara endemoniado. E era um problema. Dentro de um banco, olha, para vocês verem. E aí era uma coisa muito interessante. Hoje eu só vivo no meio de crente. Crente é um problema, não dá problema. O problema é outro. Olha assim, gente, Paulo, o apóstolo Paulo, naquele momento ele foi radical com esses camaradas aí. Para o momento tomou uma atitude correta. Falaremos um pouco mais sobre eles. Paulo, o nosso... Aqui é o seguinte, esse livro está não sei aonde. Modelando o caráter vocacional. Eu escrevo um livro sobre essas coisas aqui. Bom, aí antes de nós prosseguirmos na outra matéria, Jesus, citando aqui uma inscrição de Jeremias, que diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Agora entra nesse momento em que vocês se propõem nessa caminhada. O que você pensa em ser da sua vida como um cristão, filho de Deus? Necessariamente ser um pastor não é um cara que recebe imposição de mãos e é ordenado, tá? Você pode ser pastor na sua família, ser o mestre da sua família, ser o sacerdote da sua família. Aliás, o sacerdote da família é obrigado a ser. Senão, não tem nada de cristianismo aí nessa vida. Sacerdote da família. Mas você também é um pastor de pessoa desalentada aí fora que está precisando de um aconselhamento e você senta com a pessoa e fala de Jesus. O que é isso? Isso é uma virtude do coração de Deus. Pastores segundo o meu coração. Quando Jeremias fala isso, exortando os líderes que pastoreava a si mesmo, mas não pastoreava as ovelhas de Deus. O coração de Deus. Chegamos a uma palavra que expressa bem essa essência mais profunda. Quando você analisa o coração de Deus, nesse caso é que você entra num processo elevadíssimo de santidade. Elevadíssimo de santidade. A santidade de Deus. Aí, meu irmão, nesse momento aí, é que eu procuro compreender como é que eu vivo o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu por mim e que me mandou ir de pregar o Evangelho do Reino. Como é que eu vivo isso? Como é que eu ensino isso? Como é que eu avalio e aplico isso na minha vida para servir os outros? Nós vivemos num mundo muito polêmico e às vezes a gente se envolve com polêmicas. Não é o nosso objetivo e nem é o que interessa para nós. Porque este pastor, esse vocacionado, essa pessoa, ele não se envolve em sentimentos carnais e nem dá resposta a provocações carnais. Ele pode ouvir, é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, mas você não deve reagir, tomar partido, dar opinião. Assuntos carnais não nos interessam. Para tanto se faz necessário profunda reflexão sobre uma ética. Agora eu entro no assunto da matéria. Até aqui nós estávamos numa introdução. Uma ética para os nossos dias e ainda com mais urgência, uma ética pastoral baseada nas Escrituras Sagradas. Queridos, vai me fiscalizando aí, meu querido Henrico. Existe um livro, irmão, eu tenho procurado, não tenho achado essa obra. Essa obra é de Hans Wright Hafer. Ele escreve a ética dos 10 mandamentos. E num determinado trecho desse livro, da ética dos 10 mandamentos, ele fala sobre os tipos de ética. Então aqui, eu vou só fazer uma citação, vocês vão ter. Aqui o que
eu falo alguma coisa, mas muita coisa que está escrito, você vai ter a apostila e você vai ler. Eu te recomendo você ler toda a apostila. Ela não é só essas 6 aulas que eu vou dar aqui, não. Elas são 12 aulas, que falam, inclusive, muitas outras coisas, sabe? Então, a ética cristã, ela também ensina, ela é ensinada no mandamento, diretriz, norma, bem diferente da ética secular, que se pauta em costumes variáveis, flexíveis, descritivos e que depende da situação. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para comentar com você sobre a teologia. Tem um escritor, me falha o nome, ele diz o seguinte, que a teologia, ela se modifica, se altera de acordo com as épocas em que nós estamos vivendo. Não quer dizer que ela altera a essência da doutrina. A doutrina nunca se modifica, ela permanece. Mas as formas, o jeito, porque ela está sujeita ao homem, está sujeita à cultura. Por exemplo, o elemento da Santa Ceia. Só dar um exemplo aqui raso, mas que serve. O meu sogro, a Santa Ceia normal é aquele pão sem fermento, aquele pão seco ali, e o vinho, suco de uva. O meu sogro ia dar a Santa Ceia no sertão do Maranhão, no projeto que foi batizado depois como SETAS, Serviço de Evangelização do Tocantins Araguaia, onde tem uma das maiores igrejas evangélicas da Assembleia daqui do Norte. E ele fazia o quê? Mandava fazer um chá e um biscoito de polvilho e ministrava a Santa Ceia. Você olha naquele tempo como a cabeça daquele homem já evoluiu, sabe? Não, tem que ser pão e vinho. É o símbolo que vale, meu irmão. O Tozer, W. Tozer, que escreve dizendo, eu li todas as obras desse homem. Ele disse: a teologia se modifica, se altera com a cultura, com a necessidade e com a forma. Entretanto, nunca se toque na essência da doutrina. A doutrina da salvação não se mexe nela. Ela é única e ela é eterna e permanente. Muito bem, o Hansel diz o seguinte: nós estamos vivendo nesse período que nós vivemos a chamada ética secular e ética cristã. Ele analisa dessa forma. A ética é ciências de costumes e hábitos. A ética cristã é revelação da vontade de Deus. Entendeu? Revelação da vontade de Deus. Então, na ética secular ela é normativa, mas a ética cristã ela é descritiva. A ética secular ela é relativa. A ética de cristã ela é absoluta, ela não muda. O cristão, ele não vive uma vida cheia de pecado, uma vida de qualquer jeito, porque o mundo evoluiu. Engraçado, não, tem um negócio que a gente vê. Quando eu me converti, ainda da minha juventude, a empresa contratava um evangélico, ela tinha aquela certeza que ele era um cara honesto, nota 10. Hoje você tem que tirar a folha corrida da polícia. Cara, tá difícil, não tá? Porque a credibilidade foi deteriorando, estragou. Não é mais aquilo que nós precisamos, sabe? Então, a ética no comportamento, ela não é mais absoluta, ela é relativa. Tá difícil, não tá? Nós precisamos rever
se a conversão está causando os efeitos que precisa causar na vida das pessoas. Eu acho, gente, que é a questão do discipulado. O cara que discipula uma pessoa, ele deve ser uma cópia do caráter de Cristo. Ele tem que passar para a pessoa aquilo que Jesus Cristo fez nele, que ele guarda dentro dele. Eu acho que o fraco testemunho dos crentes está muito ligado ao que discipula ele. O que vocês acham? Eu tenho caminhado nessa história e tenho observado as coisas. Eu tenho duas escolas, uma acadêmica e a outra de observar o mundo. Observar as pessoas. Eu descubro que as famílias das lideranças cristãs sofrem um ataque dobrado, muitas vezes mais do que uma família comum. Que é para o testemunho da pregação daquele homem não ser desmoralizado. Normalmente tem um filho que desvia, tem um que vai para a droga. Família de pastor sofre um ataque terrível. Eu venho observando isso há mais de 40 anos. Nas minhas reuniões de pastores lá em Brasília, que eu faço 4 vezes por ano, como a nossa aqui, que fazemos aqui uma vez por mês. Eu levanto um clamor pelas famílias dos líderes, porque elas estão sendo atacadas violentamente, mais do que as outras, que é para desmoralizar a pregação do Pai. Aí eu chamo a atenção dos meus colegas, como a função de sacerdote. Só que às vezes já passou, porque os filhos já estão grandes. Você tem que ensinar o menino, é pequenininho aqui, ó, ler a Bíblia com ele, orar com ele. Você quer seu filho seja um crente até te acompanhando? Seja crente com ele pequenininho. Seja crente com ele nos 6 anos, 7 anos, 8 anos. Seja crente com ele nos 12 anos de idade. Abraça esse menino. Porque quando ele chegar aos 16 anos, ele é crente convertido de verdade. E aí o mundo não acaba com ele. Às vezes o cara passa muitos anos nas trevas, depois que o pai morre é que ele se converte, volta para a igreja de novo. Eu tenho 60 anos eu tenho 62 anos de convertido, 63. De convertido. Converti com 11 anos. Eu estou 65. Eu observava de muito, porque eu não tive muita chance de estudar. Então eu lia. Quando eu estudei, eu li, estudei e pesquisei. Então o inimigo ataca mais a família. Então, meu irmão querido, o que eu aprendi foi isso. Sentar com as minhas filhas, minhas 3 filhas, ler um texto bíblico, perguntar se elas entenderam a Bíblia. Cada dia era uma tinha que explicar. No outro dia era outra, são 3 meninas. São 3 obreiras do reino de Deus hoje. 3 senhoras casadas, 3 mães decentes, 3 esposas decentes, 3 meninas que me honram muito, e honram principalmente o Senhor da glória. É preciso fazer isso, tá, meu irmão querido? Então a ética, vocês veem ali, vai naquela tabela lá, Henrico, sobe essa tabelinha para ele aí, tá aí, ó. Então, é imanente, é uma coisa daqui, do presente. A ética cristã é transcendente, ela está aqui, está na glória. A ética cristã, por exemplo, basicamente a do amor, meu querido. O amor, ele não acaba aqui. E o amor não é você gostar. Tem cara que tem tudo para você não gostar, mas tem tudo para você amar. Quanto mais um sujeito me atrapalha, mais eu amo esse cara, porque senão eu mato ele. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que cuidar, eu tenho que salvar o sujeito.
Não pode não ser assim. Só que tem uma coisa interessante, é que você tem todo o direito. O pastor, normalmente, ele não tem ódio, ira. Muito dificilmente o cara é irado. Agora ele é entristecido pelas coisas que ele sofre. É uma tristeza grande quando ele é ofendido por quem está tentando salvar. Entendeu? É como você está carregando o menino pelo braço e está te chutando a canela. E você está levando ele para ele não morrer. Então você tem que chegar lá na frente, passar o azeite aqui na canela, arrumar e tal, mas salvou a pessoa. Então, tudo na vida de um cristão transcende. Passa dessa terra para a glória. Até o seu corpo vai ser transformado na volta de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, é tão profundo o projeto de salvação na nossa vida que a gente passa esquecido sem meditar nele. Você já pensou? Você é todinho aproveitado. A sua matéria realmente vai ser essa matéria, como ela está, ela não é do reino dos céus, está na Bíblia. Mas ela transformada é do reino do céu. Como foi o corpo de Cristo ressuscitado. Aquela é a figura. Então transcende. A ética do mundo é situacionista, a ética cristã é direcionista. Ela não negocia a verdade. Ela não falseia. Ela não muda. A ética do mundo é subjetiva, a do reino dos céus, a cristã é objetiva. A do mundo é mutável, mas a de Deus é imutável. Essa é a ética dos 10 mandamentos. A ética cristã verdadeiramente evangélica considera que o senhorio de Cristo é uma realidade presente na vida dos renascidos, conforme essas escrituras citadas aí, que por sua vez proclama e vive o senhorio de Cristo em todas as relações interpessoais. Sendo assim, a ética cristã envolve várias relações básicas que podem ser agrupadas em forma trigonal, cujo centro é a perfeita revelação de Deus. Partindo desse quadro, podemos ver que a ética cristã trabalha com as seguintes relações básicas. Ética individual, eu comigo, eu tenho que ter uma postura comigo. Gente, eu tenho que ver, por exemplo, que se eu comer se eu comer uma melancia, chupar melancia a gente come ou chupa? Come, né? Ela não digere. Eu tenho, não me faz bem. Melancia, né, que é só água, não me faz bem. Pepino, não. Pimentão, não dá. Então eu tenho que me conhecer e ter cuidado comigo, porque eu sou um santuário, preciso estar vivo para ser útil a você. Então tem que ser uma ética comigo mesmo. Eu tenho que ter cuidado de mim. Às vezes eu me excedo, né? Eu me mergulho pelo sertão aí, como muita poeira, sol na cabeça. E como eu já passei dos 30, eu tenho que vigiar. Então você está rindo, né? Eu tenho que vigiar mais, né? Então a minha autoconservação, eu tenho que estudar mais. O dia que eu parar de ler, meu irmão, eu não posso falar mais, tá? Está todo mundo evoluindo. Eu não posso ficar parado lá para trás, tá? Para dizer a verdade, eu podia estar aqui com o slide, eu ainda estou na folha aqui, porque eu não consegui saber fazer algumas coisas aí de computador. Mas eu já passo e-mail, tá? E se você quiser, me passa um e-mail que eu mando para você esse material.
cultura, direção própria. E tem a ética social, eu e meu irmão, eu e o próximo, né? A ética social, eu e o outro, trata aquilo que a Bíblia disse. O que eu quero para mim, eu faço com meu amigo o que eu faria para mim. Fazer é o pagamento. Como é que eu vou... a Bíblia trata muito disso, né? Não quero para o meu irmão o que eu não quero para mim. Tudo de bem que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. Então eu não faço um negócio com o meu irmão tentando levar vantagem sobre o meu irmão. É engraçado. Vocês me perdoem eu ficar citando algumas coisas aqui. Eu tinha um problema de que só me casaria quando tivesse casa. Eu tenho a impressão que isso é um negócio do Veabilho, meu pai, sabe? Eu não dou esse conselho não, porque hoje está difícil. Se você for esperar ter casa, você não casa. Mas na minha época parece que era mais fácil, né? Depois de uns anos, eu já tinha 2 casas. Aí quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, e fui morar numa das casas, eu não tive coragem de alugar minha casa. Era durante uns 10 anos, ou uns 15 anos, para os outros morar de graça. Cada vez que um saía, Rico, eu tinha que pintar ela de novo, tinha despesa pra caramba. Estava reformada para outro morar de graça. Aí eu juntei as duas e comprei um apartamento que moro hoje ali no centro Plano Piloto ali, grande, com a suíte para pastores. Mas mesmo assim, eu transformei uma delas em suíte e garagem para um visitante meu. Todo pastor que vai a Brasília fica no meu apartamento. Aqui ninguém foi lá até agora, né? Você não foi, ninguém foi, né? Mas vai que... Pergunta Fernando, Fernando foi. Pastor Fernando aí. Então tem que ser, eu transformei. E a suíte é o seguinte, não paga nada, tem igualzinho. Botei um ar-condicionado na minha, o coração não deixou eu ficar quieto. Botei um na suíte do meu visitante, sabe? Ar-condicionado lá. Entendeu? Então, gente, ler a Bíblia para os outros é fácil. Mas você ler para você é que é bom, sabe? É bom ler a Bíblia para você. Olha, eu vou dizer um negócio para você aqui, né? Eu não teria coragem de dar essa aula aqui se eu não estivesse esforçando para viver essa Bíblia, tá? Não teria mesmo. E eu estava comentando com o Henrique aqui sobre pessoas decentes que eu conheço. Pessoa decente faz um bem para a gente que você não imagina. Nossa, como me abençoa gente decente. Gente que tem postura, tem caráter, tem jeito de ser de Cristo. Entendeu? Então eu não sei, eu não consigo ser um pouquinho daí. Engraçado que o primeiro que morou na minha casa de graça, não consegui ganhar ele para Jesus. Ele era espírita, Rosa Cruz, e foi um contador da igreja por uns 20 anos quase. Um bom contador, meu amigo para chumar, não se converteu. Preguei para ele, sabia que eu era um cristão verdadeiro, gostava, mas ele tinha aquele negócio lá na cabeça. Não consegui. Você já teve visto não conseguir ganhar um amigo seu para Jesus? Testemunho ele tem, agora ele não se converteu. Não é um bom testemunho que eu dou, né? Porque eu não... Entendeu? Então, tem a ética individual, a ética social, a ética eu e meu próximo, a ética social geral. Deveres do indivíduo, né? Para com a sociedade, para com o trabalho. Você já pensou, meu irmão? Eu tive um problema de uma pessoa que ia para o trabalho dele só para fazer mensagem para pregar no domingo, para estudar a Bíblia. E no trabalho ele enrolava. Eu fiquei doente. Eu falei, mas rapaz, ele disse, não, mas no meu trabalho é que eu estudo a Bíblia, que eu faço as mensagens. Não constitui um bem estático daquela igreja, daquele mundo. Toda a riqueza da igreja se destina à missão, a ganhar e conservar frutos ou almas. Uma igreja que não cuida de outras igrejas, que não abre igreja, ela é estéril. E se ela começa a entrar muito dinheiro, esse dinheiro vai contaminar a sua vida. Então é muito importante que todo pastor, todo líder de igreja tenha noção administrativa e sabe para que serve esse dinheiro.
Ok, gente? Então, essa é só uma introdução dessa terceira aula. Mas eu começo aqui falando sobre na ética do púlpito, ou no púlpito da igreja. E Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,13 sobre mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Padrão, gente. Olha, a gente não pode ser, eu costumo mostrar bem, você não pode levar uma vida de austeridade intelectual e formal e ser quase parecido que você está falando a uma pedra ou você é de pedra. Mas você não pode ser também, desculpa aqui a expressão, juro no gaiato. Você não pode subir no altar da igreja, diante do púlpito, você se tornar um cara, um ator, humorista, contando piadas, arrancando risada do povo. Eventualmente você fala, na inspiração, você fala uma coisa engraçada, todo mundo sorri, não é pecado isso. Agora, transformar o púlpito da igreja e o auditório do palco de piadas, de risada, não dá certo. Eu tenho muita dificuldade em convidar pessoas para pregar na nova vida e raramente, só convido meus conhecidos, que eu sei quem. Mas numa ocasião eu recebi uma pessoa lá, indicada por outro, que o cara tinha todos os títulos de não sei o que aí, doutor, tal. Eu já tenho dificuldade com isso, tá? Quando você chega no púlpito da igreja, você é sério. Nós somos doutores lá fora. A minha função técnica, né, vale muito para a minha profissão que eu exercia, mas ele é útil hoje para eu não atrapalhar a obra de Deus. Essa pessoa chega lá e ele chegou assim apressado, não conseguiu, ele atrasou para chegar e ele queria vender os livros dele, e o cara que ia vender os livros não chegou, e depois que estava terminando os louvores da igreja, Pedro, você conhece a liturgia da Nova Vida, ela é uma liturgia bem leve, é uma liturgia redonda, bem arrumadinha, e não é cansativa. Então, quando você chega na hora do louvor, você percorreu 40 minutos no máximo, outro 35, 40 minutos por aí. Ele ainda estava lá fora arrumando os livros, como ele disse. Ele entra apressado e chega ali. Eu já estava prontinho, meu irmão, com a mensagem. Sempre eu tenho uma mensagem. Quando a pessoa vem pregar, eu tenho muita dificuldade de acreditar muito nas pessoas. Eu acredito, mas eu me previno, tá? Aí ele chegou ali apressado, e tentou achar uma palavra que fizesse graça para o auditor. Falei, mas que dia infeliz, tá? Demorou, aí quando ele achou a palavra, passou contou a piada, depois anunciou durante um tempão os livros dele. Eu fiquei triste com aquilo, porque esse não é o objetivo e essa não é a função. Ética no púlpito da igreja. Eu posso estar faltando com ética, quem está contando, mas eu faltaria se eu dissesse o nome dele, quem é, e você soubesse. Não vou falar. A minha ética tem esse primo, eu não citar o santo, correto? Mas o fato eu cito porque eu trato disso aqui. Eu trabalho nisso. Então é preciso ter uma noção de que quando se está no púlpito da igreja, acima de tudo, você deve ter orado. Você deve ter buscado no Espírito Santo uma inspiração, uma unção dessa palavra. Você imagina, irmãos, vocês podem pensar o seguinte: como é que uma pessoa que não conhece Jesus, você prega o Evangelho para ela acredita numa coisa que ela não viu, ela aceita uma mensagem que ela não apalpou, não tem consistência física, e ela se arrepende do seu passado. Se o passado foi só de pecado que fez minha carne, quem foi que deu unção e que deu inspiração e que moveu esse coração, se não foi o Espírito Santo, pelo Evangelho? Então, como é que você prega o Evangelho sem cuidar da sua vida pessoal? A ética no púlpito e a ética na vida secular, relativamente ao testemunho do Evangelho,
é para que todos os seus atos exerça influência no seu ouvinte, e essa influência leva uma unção do Espírito nela, de tal forma que convença o coração dessa pessoa, porque dentro dessa pessoa tem um espírito anão, pequeno, amassado pelo pecado. Quando o Evangelho entra, acorda ele. Paulo não diz que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Os delitos e pecados de uma pessoa, a partir do pecado adâmico, reduz o espírito desse indivíduo a uma coisa inútil e pequena. O resto está tudo tomado de coisas chamadas obras da carne. O Evangelho chega pela palavra e pelo testemunho de um santo, que é você, e acorda aquele espírito. E ele ressuscita ali dentro. Estávamos mortos e agora não mais estamos. E aí começa a crescer o espírito. E as obras da carne, elas vão na caminhada sendo repelidas, lançadas fora. Agora você para de praticar e ainda põe para fora a sujeira. E o espírito desse indivíduo vai crescendo, na medida que ele vai ser discipulado, crescendo, Paulo chama crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedro fala isso, o Senhor Jesus Cristo. Então a ética, aqui nesse caso, nós estamos falando de ética do culto, do pregador. Você é um pregador onde você está, mas aqui fala de pessoas que pregam para pessoas na frente, como eu estou aqui falando com vocês. A ética, por exemplo, me encaminha para a consideração de que, se eu conto cada um de vocês aqui, e conto o tempo que eu perdi falando de coisas que não constroem, e multiplico por cada um de vocês, vocês imaginam o tamanho do tempo de prejuízo que eu causei. Entendeu? Ficou claro isso aí? Consegui falar? Então eu não posso desperdiçar esses minutos falando de coisa que não você tem proveito para o seu crescimento e para a sua vida. Assim é no culto de uma igreja. Você está pregando para 1000 pessoas, multiplica 1000 por um minuto desperdiçado desse pregador, falando qualquer coisa, ou arrancando risada do auditório. Que fruto trouxe isso? Que crescimento isso deu? Então, sempre que vai subir ao púlpito de uma igreja, ou da sua igreja, pense nisso. Pense no conteúdo. Pense na perda de tempo com palavras que não estão fora do contexto bíblico. Então, essa ética do púlpito é isso. Você tem essa matéria mais esmiuçada aí, na sua apostila, e eu leio aqui um pedaço do que eu escrevi, que eu diz assim: o pastor não pode, pela força da sua função, ser superficial, descuidado quanto à lisura teológica. Irmãos, tem gente falando tanta coisa que não tem nada com a Bíblia, né? Teologia é estudo de Deus, tá? Quanto à lisura teológica, e ser vulgar na maneira de se comunicar, nem transformar o altar num palco de piadas e brincadeiras para agradar ou chamar a atenção do público para si. Porque quem faz isso quer chamar para si. Entendeu? Às vezes tem pessoas que pregam uma verdade de jeito engraçado, é outra história. Por exemplo, tem um pastor que prega para casais aí, que é uma graça. Eu até acho ele um barato aquele sujeito, sabe? Porque ele fala de coisa muito profunda e muito certa. Aquele cara é decente, eu gosto dele. Mas eu não estou falando dele. Eu estou falando de muitos que não estão interessados no crescimento de vocês, no crescimento dos ouvintes, mas estão interessados em vender um bom momento de piada, de gargalhada, e depois vender seus livros. Isso tem muito por aí.
vocês tomem cuidado. Para mim não é um tipo a ser admirado, é um tipo a ser até reprovado, tá? Bom, então eu chamo a atenção disso aqui, né? Brincadeiras para agradar e chamar a atenção para saber. O pastor não é ator. Temos visto muitos atores recebendo aplausos nos altares. Irmãos, isso é uma abominação. De Bíblia na mão, que nem é usada, pois o seu interesse é chamar a atenção para si. Isto é tocar na glória de Deus, pois a reunião dos cristãos tem um único objetivo, prestar culto a Deus. Mas por outro lado, o altar não deve ser transformado num ambiente fúnebre, sisudo, sem graça, a pretexto de santo lugar. Vocês estão compreendendo? É porque equilíbrio é tudo. Bom senso é tudo. Acima de tudo, na santidade bíblica, na santidade da palavra. Porque tem uma coisa, sabe, o pregador está falando o que Jesus falaria. O que Jesus falaria é tão importante e tão rico. Nós somos os lábios do Senhor Jesus. Ele foi. Nós ficamos para falar o que Ele falaria. Quando eu estou caminhando no meu sertão, eu sou os pés do meu Jesus quando andava pela Palestina. Só que eu vou com o carro. Jesus não ganhou o jumento. Ele andava a pé, com aquela turma. Jesus, quando estava andando, atravessando Jericó, ele estava a pé. Quando o cego Bartimeu ouviu o barulho, o atropelo não era de camelo, não. Era a pé. Aquela estrada ali era longa. Jesus ia para Jerusalém, mas Jesus parou para dormir. Sabe quantos quilômetros tem de Jericó a Jerusalém? 30 quilômetros. Então tinha que dormir lá, dar uma despesa para Zaqueu, porque ele precisava pagar comida para ele, porque Zaqueu tinha muita grana. Então Jesus disse: você vai fazer comida para essa turma toda aqui? Eu vou ficar hoje na tua casa. E foi um privilégio para Zaqueu. Zaqueu mudou de vida. Primeira vez Zaqueu soube o que era dar uma oferta a Deus, dando comida para Jesus e para os discípulos dele. Mas Jesus estava a pé. E o cego Bartimeu ouviu o atropelo das pisadas, do barulho do povo. Quem é que está vindo aí? É Jesus o Nazareno. Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Jesus sempre sabia o que o cara queria, mas para esse aí, que era muito inteligente, um cego, mas não burro, ele dizia assim: eu quero voltar a ver, eu sou cego, estou vendo, e aí ficou vendo. Mas um outro aleijado lá do poço de Betesda, Jesus falou: você quer ser curado? O cara não tem inteligente, estava há 30 anos lá, e ainda diz assim: não tem ninguém aqui. Ele falou: eu estou te perguntando se não tem ninguém, quero ver se você quer ser curado. Não tem ninguém que me jogue na água. Vocês estão entendendo? Irmão? Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque às vezes o cara... Aí você pergunta: por que Jesus perguntou? Se ele saberia que o cara ia dizer: não, meu irmão, você tem sempre que confessar, dizer para o Senhor que você não está sabendo de nada, dizer para Deus que você precisa ter unção na palavra. Isso me leva a buscar uma profunda unção e dependência do Espírito Santo quando eu subo no altar da igreja. Olha, irmãos, eu tenho esses tantos anos. Acho que nenhum pastor é tão sem juízo de não ter uma certa aflição na hora de pregar. Porque tem um punhado de gente de Deus que Jesus comprou com o sangue dele, aí não querendo te ouvir. E se você vai falar uma coisa atrapalhada, que Deus não pode dizer sim para você, até hoje eu tenho muita dificuldade na hora que eu vou pregar o estudo. Ali eu estou no maior sofrimento. Quando eu subo ao altar, então eu melhoro. Ali Deus me abençoa que eu me situo, sabe? Mas antes é um sofrimento. Continuo do mesmo jeito que quando comecei. Olha, a ética do trato, volto lá embaixo agora,
Eu pulo lá para 1 Timóteo 5, 1 e 2. Tratar com as pessoas. Uma ocasião eu vi uma pessoa batendo boca com membros de uma igreja. Ética no trato com diversas classes de pessoas. A pessoa estava batendo boca porque uma pessoa falou uma heresia, um troço tão errado. E ele falou, não, mas não é assim não, e tal, que existe. A pessoa mas começaram a bater boca. Uma pessoa era uma cristã meio tradicional, antiga, e ele era um pastor. Eu escutei aquele negócio, passou, eu falei, rapaz, não faz isso não bate boca não. Não é hora de bater boca. Tem coisas que você não pode responder na hora. Existe coisa que você tem que deixar passar um momento e depois chamar a pessoa e perguntar, escuta, você falou assim mesmo, foi isso que eu compreendi, foi. E se você, olha só, e se você pensasse de outra forma, assim, da forma correta, claro. Então tem pessoa que está tão enraizado o erro na cabeça, que você não contesta, você faça perguntas. Você já pensou assim? Por exemplo, eu tratei com meu pai estava com 95 anos de idade, meu pai morreu com 98 anos. E quando meu pai queria fazer uma coisa que não estava muito, que eu via que não estava certinho, porque meu pai já tinha aquela idade toda, e eu chamava, eu via e deixava ele falar, porque contava toda a intenção dele e tal, nós conversávamos muito, eu e meu pai. E a minha mãe, que está com 101 também, conversa, ela está meio desligadinha, mas eu já, da ontem eu estive conversando com a minha mãe. Se lá em casa, a pessoa vai ter que nos engolir, mas não é fácil. Aí, eu falava, pai, eu armava aqui a forma da conversa da assim. Eu falei, pai, o senhor já pensou assim, se fosse assim? Ele parava, não, é mesmo, né? É. Aí ele conseguia desarrumar, tirar aquele rumo do meu pai. Você nunca diga para o idoso que ele está errado. Você diga para o idoso se ele pensar daquela outra forma, da forma certa. Porque idoso não aceita que uma pessoa nova diga que ele está errado. Não vai aceitar. Então, quando você, nessa caminhada nossa, você ganha o idoso, perguntando ele da forma certa de fazer as coisas. Então, você tem pai, seu pai vai ficar idoso, e que Deus abençoe que fique. Você vai ficar, que Deus te dê graça para você ficar. Aprenda essas coisas. Não conteste o idoso. Aqui, Paulo diz o seguinte: não repreendas ao homem idoso. Está vendo? Que a Bíblia não é. Na Bíblia não deixa nada para trás. Ela ensina tudo. Não repreendam, antes o exorta como a pai. Exortar, meu irmão, nessa linguagem do nosso português, não, dá uma conotação de repreensão. Não é repreensão, não. O exorta, o aconselha, o oriente, se é que você pode fazer isso. Mas faça como eu aprendi, a forma melhor. Eu que sou lá de Minas Gerais, eu aprendi uma forma assim mais de dar uma volta, né? E como eu tenho o meu sangue negro, eu aprendi a deixar passar 3 dias para dar uma resposta. Se é que eu vou dar essa resposta, né? Não repreendas, não repreendas. Antes do exorto, aconselho. As moças como os moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Ei, Paulo, velho de guerra. É assim que ensina, biblicamente é assim. Engraçado, irmãos, eu já noivei crianças que eu apresentei os pais. Nossa, que privilégio, meu Deus. Eu chego naquela igreja ali, rapaz, do Plano Piloto, há 30 e poucos anos que eu estou ali, e gente que eu casei, filhos que eu casei,
e netos que eu estou apresentando. Isso é um privilégio, não é? Então são minhas filhas, minhas netas, e daqui a pouco minhas bisnetas, como eu vou viver muito tempo. A coisa funciona assim. Uma introdução ética de conduta no trato pastoral com as diversas classes de pessoas marca esse capítulo. A função pastoral requer do vocacional discernimento. Olha, irmãos, uma coisa que falta muito, tá? Preste atenção. Falta muito discernimento de espírito, discernimento da forma das pessoas. Uma coisa que eu até comentei, eu preguei no domingo desse daí na igreja, porque eu estou assim como militar, eu agora só trabalho por escala, né? O bispo Miguel me escala aqui, eu venho aqui para essa aula. O pastor lá me escala, eu vou lá pregar. O irmão lá do sertão me escala, eu faço uma piada, né? Eu só estou na escala, né? Então, é o seguinte. Então, esse discernimento das coisas, discernimento da percepção, como falta você conversar com as pessoas, não deixar as pessoas falar para você discernir. Existe uma psicologia natural que deve ser desenvolvida. Como pastor, eu nunca estudei nada de psicologia, mas estudar academicamente. Aí você chegou uma época que eu estudei sobre os temperamentos de um escritor americano, uma obra boa. A primeira edição eu botava Temperamentos Controlados pelo Espírito. Agora não, agora tem outro título, mas é a mesma matéria. Eu achei que ficou bem pior do que a primeira. Eu comprava quantidade enorme desses livros para ter lá no meu gabinete. Eu atendi uma pessoa no gabinete, com 5 minutos que eu conversava com essa pessoa, eu já sabia temperamento. Era impressionante. Impressionante. O gabinete me deu uma aula tremenda. Por exemplo, mostrar para vocês, esse gabinete é um perigo. Ali você tem que buscar a graça de Deus, santidade de Deus, sabedoria do Espírito Santo, para você não falar coisa de você, da sua cabeça. Eu desenvolvi um negócio naquele gabinete. Como a minha área é contábil, eu fazia o ativo e o passivo. Aquela cruzinha aqui, positivo e negativo. Botava 10 itens aqui comuns aos indivíduos. Numerava de cá. E eu fazia um questionário. A pessoa, por exemplo, homem não vai a gabinete, mas as mulheres todas vão. Aí ela chegava lá. Eu nunca estiquei papo com mulher em gabinete, se não perguntas. Aí ela chegava, desabava, descarregava, aquele negócio eu só escutava. Só Deus, né? O que eu tenho que falar? Escuto. Aí terminava de ouvir, aí eu fazia um questionamento sobre ela. Os 10 itens aqui. Se ela dissesse, porque o que ela disse, você pode dividir por 3 e tirar um, por aí mais. E você põe tudo inteiro lá, né? Aí você ia colocando. Se ela dissesse 5, desse nota 5, você jogava os outros 5 negativos, porque o peso é de 1 a 10. Aí depois eu pegava aquela outra, essa aqui, pegava outra tabela, e o que você fala do seu marido? As mesmas perguntas. Aí eu somava os negativos, somava os positivos, de ambos, e dizia, não é razoável a tua queixa. Mas eu tinha um detalhe, eu sempre convidava para falar, me dá o telefone e o endereço do seu marido, ela dava. Eu fazia uma cartinha na mão, carinhosamente, chamava o marido no gabinete. A mesma coisa, eu aplicava a mesma coisa. Marido, os homens normalmente, os caras são camuflados, são malandros. Já chega com raiva de você. Eu chamava dizendo que foi a mulher dele que foi lá,
Ele disse, ela acabou comigo. Mas eu era educado com ele, né? Eu trancava a porta do gabinete, tirava a chave, botava tudo, dava água para ele, nem queria beber, mas eu bebia. São muitos casos assim, casos interessantes, sabe? O mais interessante foi um de um cara que tinha batido na mulher, muito batido na mulher, e tinha um bocado de mancha no corpo dela. E ela, sem nenhuma compostura, me mostra as manchas nas pernas, tudo, sabe? Esse questionário até não foi muito grande para ela, não, mas para ele foi. Aí eu chamei, ganhei esse cara para Jesus, batizei, discipulei os dois, ele foi estudar seminário, todos os dois formados, nível superior, tá, ganhei para Jesus, cara. Mas essa é uma tabela, essa é uma forma de agir que eu sempre valorizei, porque como eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou um cara acadêmico, filhote de papai, que nunca trabalhou. Eu sou um cara que lutou, que batalhou na vida. Então, Deus me deu sabedoria para eu saber como agir melhor, né? Deus me deu graça, Deus me ensinou. Eu leio a Bíblia é o livro da sabedoria, e a Bíblia me ensinou a tratar com as pessoas, tratar com os casados, com os idosos, com os meninos, com as mulheres, com todo mundo. Deus me deu essa graça. Mas eu estou falando isso aqui para mostrar para vocês que quem estuda a Bíblia e se propõe a ser servo tem que aprender os detalhezinhos da vida para facilitar a comunicação, facilitar a cura das pessoas, porque não tem uma pessoa que entra no teu gabinete que não está doente, está cheio de farras, e não tem uma pessoa que ali na igreja, naquele púlpito ali, que não tem que tirar um carrapicho do seu corpo, porque está prontinho. Não tem. Isso você não se engane que não tem. Se brincar, até o pregador precisa ter umas farpas dele de vez em quando. Entendeu? Então, quando você trata com os tipos de pessoas diferentes, cada pessoa é uma pessoa, tá? Você não trata do mesmo jeito com todos, né? Por isso é que eu fazia a tabela, para me ajudar. Na minha ignorância, eu tinha que criar alguns artifícios. Essa história da tabelinha, você sabe que isso está no livro de psicologia. Impressionante, sabe? Tempos depois existe na ciência da psicologia essas coisas aí. Olha, quando se trata, meus queridos irmãos, de amparar pessoas, Paulo é duro aquele negócio. Ele disse, não sejam inscritas mulheres que não tenha lavado os pés do santo, que tenha menos de 60 anos ou 65 anos. Só que hoje você tem mulheres que se convertem já idosas, viúvas idosas, nunca lavou pé de santo nenhum, senão o santo de barro. Nunca foi uma pessoa que conheceu a Deus. São pessoas alcançadas pela pregação do Evangelho. Como é que você vai fazer obra social? Você tem que dar assistência a qualquer pessoa. Nós estamos vendo para ela, a qualquer pessoa que precisa. Mas Jesus disse para dar, não negue pão, dê água a quem tem sede, pão a quem tem fome, visto ou não. A história do visitar o preso, palavra de Jesus sobre o encarcerado. Estive preso e não foste me visitar. Estavas nu e não me vestiste. Então, meus irmãos, ser ética no trato da área social é uma condição bíblica, uma situação de Deus recomendada à sua igreja. Daí, não esqueça as favelas,
Não esqueçam os nossos sertões, aqui, por todo lado. Não esqueçam a obra social, que não é cara. Obra social não é cara. Ela é mais, às vezes, de certa forma, requer o seu tempo, requer seu jeito de ser, mas não é caro. No sertão, a gente fizemos 510 procedimentos médicos e dentistas em 2 dias, com distribuição de kit de higiene bucal. A cidade nunca esqueceu. E aquela igreja está cheia até hoje. Cidade juvenil. Temos tido outras atitudes nessa área de saúde lá, muito importante, com distribuição de medicamentos. Marquei um impacto de saúde numa da cidade, e era Semana Santa, a igreja é muito idólatra, não permitiu. Aí eu mandei 1 tonelada de medicamento para o posto de saúde. Então assim, você faça o que pode fazer. A palavra, quando se diz no trato, Paulo fala de viúvas, não seja escrita viúvas que conte ao menos 60 anos, olha só, tenha sido esposa de um só marido. A orientação de Paulo, meus irmãos, é uma orientação que mostra uma base, mas aqui ela se abre. Paulo está falando para a pessoa inteligente, está falando para o pastor. Aí você vai contar uma viúva que está com 50 anos, desvalida, desempregada, largada, sempre uma viúva. Então, gente, eu sempre repito, bom senso e sentimento cristão acima de tudo. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz, mas analisando as épocas e os momentos. A teologia evolui de acordo com o tempo em que nós estamos vivendo. Eu digo aqui, a maioria dos carentes, dependentes da assistência social, é constituída de pessoas alcançadas pela evangelização, que nunca tomou conhecimento do amor de Deus, e que agora a evangelização alcançou essa vida, e ela precisa de amparo, inclusive material. Piedade e sabedoria são indispensáveis nesta área. O que governa uma atitude de um líder na frente do povo é o principal do Evangelho. É o amor que o Evangelho traz de Jesus Cristo para o nosso coração. Se você não tiver amor, tudo que você fizer, você pode pregar como um anjo, não vale nada. Então o amor é que fala de um social bem feito, de uma evangelização eficaz e de um discipulado que dura até a eternidade, até o encontro com o Senhor. Amém? Eu estou achando que eu terminei essa aula. É verdade? Olha, eu vou estar tão grande, mas um pedaço da outra, se você deixar, não, faça o seguinte. O senhor que manda. Eu terminei a terceira, né? Terminou. Hã? Terminou. A terceira, né? Queridos, então, ó, deixa vocês ir para casa. Quarta-feira nós temos a quarta, quinta e sexta. Rapaz, será que não é muita coisa, não? É não. Vai ser fácil, cara. Vamos fazer fácil. Amém? Olha, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês. Se sabe o que eu não gosto? É de eu ficar sozinho.